Muita gente aí apresenta a preocupação e a discussão sobre essa questão do fascismo. Mas é preciso ter uma diretriz política clara. Como enfrentar isso? Não, primeiramente, acho que antes de colocar o problema de como enfrentar, responder a pergunta, que muita gente responde pela negativa. Há uma tendência ao desenvolvimento do fascismo no Brasil? Sim, extremamente forte. Assim como há uma tendência ao desenvolvimento do fascismo em escala internacional. Nós vemos aí a situação europeia. Em todos os países há um crescimento das forças de extrema-direita, né? Muita gente apresenta aqui a fantasia de que, sim, eles são fascistas, mas eles vão se submeter ao Estado democrático de direito. Isso aí é assim, a mesma coisa que você colocar um leão para dormir com o cabrito e falar, não, mas eu conversei com ele, ele não vai comer esse cabrito durante a noite. Vocês podem achar que é uma coisa assim totalmente sem propósito, mas, por exemplo, ontem, o jornal Le Monde, que é um jornal importante na França, jornal assim seria meio centro-esquerda, vamos dizer assim, para usar uma palavra imprópria, estava lá com uma grande reportagem mostrando que a extrema-direita austríaca no governo tinha se comportado como verdadeiros democratas. Né? Então apresentava aquilo lá, assim, era assim, o título da matéria, se não me engano, era A Experiência Austríaca. Então mostrava o primeiro-ministro, que é do partido de direita, e o líder do partido de extrema-direita, que na Áustria não é um Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele é só um descendente, né? Uma continuidade dos militares de 64. O partido austríaco ele tem uma linha de continuidade com Adolf Hitler. Quer dizer, não que a ditadura fosse boa, mas o Hitler certamente, né, conseguiu bem mais coisas do que a ditadura. Então, um certo setor democrático, liberal no sentido político, como é o caso do Le Monde, está olhando assim, falando, não será possível que a gente faça uma composição, enquadre os fascistas, etc, etc, etc. Isso daí é uma matéria muito importante para analisar. É possível isso? A experiência histórica mostrou que não. Na Itália, os políticos italianos passaram aproximadamente 3 anos tentando enquadrar o Mussolini, e finalmente quem enquadrou eles foi o Mussolini. E a mesma coisa aconteceu na Alemanha. Né? São raros os casos em que os fascistas foram enquadrados. E depende muito também da situação. No Brasil, por exemplo, que é um outro caso, que é mais complexo, os fascistas entraram no governo Getúlio Vargas, do Estado Novo, né? E acabou que, embora eles tentassem dar um golpe de Estado e tudo mais, quase foram bem-sucedidos, eles acabaram sendo expurgados do governo e colocados na ilegalidade. Mas o próprio regime tinha um caráter fascista. Já, né? Então, quer dizer, os fascistas eles foram expurgados do governo brasileiro meio por uma falta de utilidade para eles, né? Uma vez que o governo já estava cumprindo o papel que eles poderiam cumprir. Então, quer dizer, a política de domesticar o fascismo é uma política doida. Ou o fascismo é derrotado, e terá que ser derrotado pelo movimento operário, pela esquerda socialista, revolucionária, ou ele vai sair vitorioso. Né? A decomposição dos regimes políticos é muito forte, o agravamento da crise vai levar a burguesia a depender ainda mais da extrema-direita, e a extrema-direita, assim como as forças armadas já
haviam explicado, ela também vai se formando e vai adquirindo poder por aproximações sucessivas. Né? Então, num primeiro momento, é um bandinho que dá um tapa na cara de uns homossexuais aí em praça pública. Aí a maioria das pessoas fala, não, esse é meia dúzia de gato pingado, são os loucos, e aí até você olha para o pessoal de extrema-direita e você tende a concordar que eles são loucos mesmo, né? Mas você se esquece que o Hitler era louco também, mas olha o estrago que ele... Quer dizer, não existe um raciocínio lógico que impeça um louco de ser altamente destrutivo. Pelo contrário, até. Se pensaria que quanto mais louco, mais destrutiva a pessoa seria, né? Mas, enfim, as pessoas vão se desarmando, o tempo vai passando, a extrema-direita vai se fortalecendo, né? E quando você vê, você está completamente perdido. Então, no caso brasileiro, é preciso reagir agora. É preciso se organizar agora. É preciso deixar de lado essas versões otimistas e totalmente infundadas de que a extrema-direita não vai progredir. Vamos nos lembrar que em 2013 ou 2012, não sei, nunca me lembro, nós chamamos um ato da extrema-direita que comemorava a ditadura militar. Aí nós chamamos toda a esquerda para o ato e as pessoas de maior sabedoria do que a nossa explicaram que não, essa direita é meia dúzia de gato pingado, isso daí não tem força, isso aí não tem importância. Se a gente passar o filme bem rapidamente, em alguns segundos a gente chega no governo Bolsonaro. Quer dizer, não pode pensar assim. Né? Dos gatos pingados da extrema-direita até o governo Bolsonaro, foram 3 anos. Foram 3 ou 4 anos. Essa aqui é a realidade. Do governo Bolsonaro, domesticado aí pelos democratas, até o governo Bolsonaro mostrando as garras, quanto tempo vai ser? Esse aqui é o problema. Uma coisa importante que a gente deve considerar é justamente a situação do regime político. Ou seja, do regime político mundial. Houve um momento em que, depois da crise de 1974, a burguesia ela decidiu adotar como uma medida defensiva a defesa de regimes democráticos ou pseudo-democráticos como uma tática para enfrentar a crise. Né? Por que eu digo que ela decidiu adotar? Porque até então, né, o imperialismo mundial, a burguesia mundial, havia estabelecido em centenas de países ditaduras militares extremamente brutais e sanguinárias, de características fascistas. Aí, como essas ditaduras começaram a cair, a partir da crise de 74, né, eles resolveram que era preciso uma mudança de orientação para poder sobreviver. Visivelmente, né, esse sistema que foi estabelecido a partir de então, que nunca, logicamente, foi nem democrático e nem total, ele entrou em colapso. Nós estamos vendo aí a agonia desse sistema. Isso é uma coisa muito óbvia, que as pessoas deveriam olhar com muita atenção. Por exemplo, o regime constitucional norte-americano, né, que é um dos regimes que tem sido assim, sem interrupções praticamente, né, desde o final do século XVIII, está caindo aos pedaços. O britânico, nem falar. O francês, nós tivemos aqui a oportunidade de ver a crise política, né, provocada pela mobilização das massas contra um regime que, no final das contas, é extremamente fraudulento, porque esse cidadão, Macron, ele foi eleito através de uma operação fraudulenta para colocar no governo um candidato minoritário. Né?
E nós estamos vendo o colapso desses regimes gradativamente em vários países. Na Itália, a extrema-direita está no poder. Na Espanha, o regime político está caindo aos pedaços. E assim por diante. A gente poderia descrever isso aí com centenas de casos. Então, logicamente que cabe à esquerda colocar na pauta o problema, né, da ascensão do fascismo, da extrema-direita, como um fenômeno de características mundiais. Quer dizer, à medida que a burguesia não consegue controlar a situação por meio de regimes representativos, ela começa a se deslocar para a extrema-direita. É isso que está acontecendo. E a esquerda, né, a posição em geral da esquerda, como acontece no Brasil, é que a esquerda, ao invés de se separar, né, do cadáver, da criatura agonizante, que é o regime pseudo-democrático, ela fica agarrada naquele projeto de cadáver, né, como uma pessoa que se agarrasse num edifício que está desmoronando. Então é fácil de entender o que vai acontecer. A burguesia que levou o desmoronamento do edifício sai fora, se coloca do lado de fora e fica observando e criticando, né? Falando, olha aí, ó, não sabe nem construir um prédio, está caindo e tal. E a esquerda lá agarrada, né? Vocês veem que no Brasil a direita conseguiu aí, para determinados setores, apresentar a coisa da seguinte maneira: a situação é a esquerda e eles são a oposição. E uma oposição radical. É uma farsa, né? Total e completa, mas o fascismo é sempre uma farsa. É sempre um regime de farsantes, de demagogos absurdos, meio loucos, meio palhaços, etc. e tal. Não adianta também você querer botar ordem nesse hospício que é a extrema-direita. A extrema-direita não tem que ser psicoanalisada, ela tem que ser combatida, né? Também não adianta, como a gente vê sistematicamente, as pessoas fazerem teses sociológicas sobre o crescimento da extrema-direita. Por exemplo, Bolsonaro cresceu porque o jovem da periferia passa mais tempo no cabeleireiro do que lendo livros. Bom, vamos supor que essa tese brilhantíssima fosse correta. Mas e o Bolsonaro dos outros 200 países do mundo? É um problema geral de toda a juventude passa mais tempo no cabeleireiro do que lendo livros esquerdistas? Não, é uma tendência geral. Não adianta você ficar aí, né, com uma análise, uma pesquisa para determinar peculiaridades. No Brasil, Bolsonaro. Na França, Marine Le Pen. Na Itália, o Salvini. Eles são parecidos, mas também são diferentes, os países são diferentes, a estrutura política é diferente, o povo é diferente, tudo é diferente, mas em todos os lugares eles vão se desenvolvendo. Quer dizer que então é necessário um raciocínio político geral, um raciocínio de classe, né? O problema da diplomação, o do Lula é importante, porque é mais um atentado contra o Lula, mas só comprova, digamos assim, se ele mostrou alguma coisa nova, mostrou que o cenário pós-eleitoral é a mesma coisa que o cenário anterior às eleições, tá? Se alguém tem expectativa de que a pressão iria baixar porque o Bolsonaro foi eleito, não baixou nem vai baixar. Mas o caso dos deputados é diferente. Mostra que, se a esquerda não se organizar e se defender, ela vai ser totalmente silenciada pela extrema-direita, né? Isso é muito importante. Segundo,